Deus seja louvado, meus irmãos. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e hoje vou contar algo que me mudou para sempre. Peço que ouçam até o final, pois o que vou relatar prova que Deus ainda revela a verdade, mesmo quando a razão diz que tudo está perdido. Minha história começa antes de eu nascer, com dores e promessas que meus pais carregaram, e por isso ela tem um peso que eu só passei a entender depois de muitos anos de silêncio e oração. Lembro até hoje do cheiro do café frio nas manhãs, do rangido das tábuas na sala e da Bíblia sempre aberta sobre a mesa, como se alguém esperasse voltar para terminar uma leitura interrompida. Quando era criança, havia um silêncio que pesava como chumbo em nossa casa, um rumor contido que vinha em olhares e meias palavras. Fique comigo, meus irmãos, porque o que eu descobri não foi por acaso, foi resposta de oração, foi revelação no escuro. Tudo começa com meu pai João e com o que ele tentou esconder por anos. Meu pai nasceu numa rua de barro, filho de mãe solteira, sem muitas oportunidades. Conta-se em casa que ele aprendeu a roubar comida para não morrer de fome, que as noites eram longas e a solidão fazia companhia. Eu cresci escutando essas histórias e vendo as cicatrizes dele, as mãos calosas e o olhar que mudava quando falava do passado. Quando tinha 12 anos, meu pai foi registrado pela tia Rosa, que o criou com uma fé prática, com orações e pão simples. A voz da tia Rosa, grossa e afetuosa, ainda ecoa nas minhas memórias quando ela dizia que Deus transforma a vida. Nessa fase da história aparece também Dona Lúcia, minha avó, que costurava até a madrugada ao som da máquina e o cheiro do tecido se misturando ao perfume barato que usava. Em casa havia sempre visitas, como a vizinha Marta, que trazia um bolo, o irmão da igreja Caio, que cantava, e o jovem pastor Paulo, que aconselhava. Um dia, já adulto, João contou, numa conversa dura com a família, que havia sido chantageado por um homem do bairro para fechar os olhos diante de um crime se quisesse proteger a mãe que criara. Havia medo na voz dele, havia culpa. A memória dessa confissão ficou como uma pedra no meu peito. Em um diálogo que nunca esqueci, minha tia Rosa perguntou: João, por que você não falou antes? Ele respondeu: tinha medo de perder o pouco que conquistei. A conversa seguiu com a avó Dona Lúcia beijando a testa dele e dizendo: Deus sabe e verá. Esses detalhes marcaram a casa e foram sementes que mais tarde cresceriam em perguntas. Minha mãe, Maria, veio de outro lugar, de um lar onde as palavras eram orações e os gestos pequenos eram promessas de carinho. Cresceu na igreja com músicas que entravam no peito e imagens de santos e passagens bíblicas desenhadas na memória. Lembro da fotografia dela jovem, com os cabelos presos, os olhos firmes e um caderno de hinos escondido na bolsa. Quando ela conheceu meu pai, disse que sentiu um estranhamento bom, como quando a noite anuncia a chuva e o cheiro do barro sobe. Minha mãe tinha sonhos de construir um lar simples, de ter filhos que fossem criados na luz da Bíblia e ao redor da mesa. Ela costumava me contar, em voz baixa, sobre promessas que fez a Deus para ser mãe. Numa manhã, ela me falou, ainda menina: Lucas, a fé me ensinou que a bênção chega no tempo certo, e seu sopro tinha ternura e firmeza. Havia em Maria uma disciplina serena, um remédio contra o caos do mundo. Ela cozinhava com capricho, o sal sempre no ponto, o cheiro do feijão lembrando aconchego. Mesmo quando as contas apertaram, ela continuava a orar pela família e a visitar a igreja com devoção. Sua história de fé era a âncora do nosso lar. Em casa, o contraste entre a fé inabalável dela e os segredos do meu pai ia se tornando uma fricção que eu, criança, não entendia plenamente. O encontro entre eles foi na igreja pequena do bairro, naquela semana de festividade em que as cadeiras rangiam mais e o som das vozes enchiam o ar. Foi ali que começou o namoro rápido, as promessas trocadas e finalmente o casamento. As primeiras trocas diretas entre eles me vieram repetidas em histórias. Maria, você quer ser minha esposa? Ele disse. Sim, João, eu quero construir algo com você, ela respondeu. Prometo cuidar de você e dos nossos filhos, ele insistiu. Eu prometo orar sempre por nós, ela retribuiu. Mesmo quando houver tempestade? Ele perguntou, com a mão inquieta sobre o banco. Mesmo então, ela selou com um sorriso que era oração. No entanto, havia também conversas em tom mais sério, quando João confessava parte do seu passado. Falei com você de tudo? Ele perguntou uma noite. Não, mas quero saber o que pode nos fazer fortes juntos, ela respondeu. Há coisas que podem nos separar, ele disse. Então falemos delas agora, ela concluiu. Essas conversas foram longas e cheias de concessões.
Na igreja, o pastor Paulo abençoou o casamento e disse que Deus unge união que busca a verdade. Na mesa de festa, a vizinha Marta trouxe lembranças e Ana, amiga de infância da mãe, chorou ao ver a aliança. O tom do namoro era de esperança, mas havia também receios que se escondiam como sombras na parede. Cresci vendo sinais pequenos e grandes. De noite, eu ouvia choro abafado, o som de pratos que batiam, passos no quintal que iam e vinham. Sentia o gosto do medo quando voltava da escola e percebia o rosto da minha mãe escondido entre as mãos, o perfume dela mais forte em dias difíceis. Minha infância teve momentos felizes, como o cheiro de bolo na janela, as canções da igreja aos domingos e a textura da Bíblia com as páginas marcadas por anotações dela. Mas também trouxe noites em que eu acordava com o barulho de vozes elevadas, palavras cortantes, silêncio pesado depois. Foi numa dessas noites que sentei ao pé da cama dela e perguntei: "Mãe, está tudo bem?" Ela me abraçou como se pudesse me proteger de algo invisível e disse: "Meu filho, temos que confiar em Deus, sempre." Havia também a escola, os amigos, as brincadeiras com Caio e com Lucas do prédio, mas em casa algo se quebrava aos poucos. Uma vez encontrei uma carta amassada no lixo, com letras pequenas e acusatórias, e meu coração apertou. Fui até a avó Dona Lúcia e perguntei com medo: "Ela vai embora?" Dona Lúcia me acariciou a cabeça, sentindo o couro cabeludo quente, e murmurou em oração. Essas primeiras impressões foram um backstory meu, dividido em memórias claras e outras turvas, somando dias de aprendizado em que a fé da mãe e os segredos do pai moldaram quem eu viria a ser. O primeiro grande racha aconteceu num domingo, depois do culto, quando minha mãe não voltou. As cadeiras ainda cheiravam a cera e perfume, o cântico havia secado nas paredes e nós, em casa, assistimos ao relógio. João saiu dizendo que ela tinha ido visitar uma prima. Depois começaram as versões desconexas. Marta veio com um olhar triste e murmurou algo sobre problemas. Ana apareceu trazendo lembranças e sugeriu que talvez ela tivesse ido atrás de um recomeço. Em pouco tempo, a vizinhança fulminou com sussurros. O ancião da igreja, que muitos chamavam de Pastor Paulo, falou com um tom sereno, mas firme. Temos que orar e confiar que o Senhor mostra o caminho. O policial Carlos foi até nossa casa para registrar o boletim e fez perguntas que eu não entendia, com o cheiro de couro do cinto e a voz grave. Havia quem dissesse que ela havia fugido, quem dizia que se perdera, e ninguém fazia a pergunta mais simples que eu tinha: por que ela não deixou um bilhete? O pai respondeu ao burburinho com uma palavra técnica na delegacia, dizendo que havia diligências em curso e o que recebíamos em casa eram visitas com flores e palavras vazias. Caio tentou consolar e disse que ia orar sempre. A minha angústia virou rumor comunitário. Pessoas como Marta, Ana, Dona Lúcia e até um senhor da igreja chamado José começaram a trazer versões. Em reuniões na igreja, a congregação murmurava e eu percebia que algumas vozes desconfiavam de João. Alguns irmãos, como Paulo e Caio, olhavam para ele e trocavam sinais. Eu sentia na boca o sal de lágrimas, no corpo o tremor de quem foi deixado com perguntas sem resposta. Foi um tempo em que a verdade parecia escorregar como água entre os dedos. Na ausência da minha mãe, a casa mudou de cor. O ar tinha gosto de saudade, a cama dela cheirava a perfume que eu só podia tocar com o nariz. Dias se passaram sem notícias e, surpreendentemente, João se casou de novo com a vizinha Marta, num gesto que doeu como facada. Havia olhos arregalados na rua, comentários que atravessavam o batalhão de pessoas que frequentavam a igreja. Vi a cerimônia pequena com o cheiro de vela e o som metálico das alianças. Em casa, as coisas foram sendo encaixadas como se nada tivesse acontecido. Em encontros de família, eu vi o rosto da avó ficar pálido e as mãos tremerem. As pessoas falavam da rapidez do casamento como se fosse pragmatismo. O senhor José sussurrou: "Isso não fecha." Ana veio me abraçar e as palavras dela foram balbúcios de indignação. Foi nesse vapor de inquietação que comecei a ter sonhos estranhos. Sonhei com minha mãe cavando com as mãos nuas no quintal, com o vento trazendo o cheiro de terra molhada, com um choro longe e um vulto que se perdia entre as mangueiras. No sonho, eu senti o calor das pedras, o gosto amargo da saliva seca, o eco de um grito que não tinha voz. Acordava suando, com o som de pá batendo no ouvido. Em oração, pedi a Deus que me mostrasse a verdade. E desde então, as imagens insistiram noite após noite.
insiro aqui um pedido. Se você já sentiu uma intuição que virou chave na sua vida, saiba que você não está sozinho. Sei como dói carregar dúvidas e como o silêncio pesa mais que a própria ausência. Conta aqui nos comentários uma palavra sobre o que você sentiu. Comece com "eu vi" ou "eu ouvi" para facilitar. Cada comentário fortalece nossa comunidade de fé e pode encorajar quem está em dor. Ler suas experiências também me ajuda a entender o impacto desse testemunho. Agora volto a contar o que aconteceu quando decidi buscar com meus próprios pés a verdade que Deus vinha plantando no meu coração. Os sonhos me levaram a conversar com o pastor Paulo. Cheguei ofegante na igreja, o cheiro do corrimão ainda frio, as velas apagadas, a luz da lua entrando pela janela. "Pastor, eu venho sonhando com minha mãe", eu disse. Ele olhou com cuidado e respondeu: "Conte, meu filho." Eu descrevi a imagem da pá, o vento, o choro. Ele fechou os olhos e pegou sua Bíblia, tocando a capa, o som seco do couro. "Devemos orar e pedir direção", falou o pastor. "Você tem coragem de procurar por conta própria?", perguntou o irmão Caio. Eu respondi: "Tenho, mas preciso de orientação." Ele disse: "Vamos com você, não sozinho." Essa conversa teve várias trocas com o pastor, com Caio, com Ana e com Dona Lúcia, cada um oferecendo uma palavra, uma montagem de vozes em que se revezavam encorajamento e medo. Decidimos então verificar lugares antigos que minha mãe frequentava. Trouxemos ferramentas simples, pá emprestada do senhor José e lampiões com cheiro de óleo. A sensação de cavar foi dura, a terra úmida grudando nas mãos, o suor descendo na nuca, o som seco da pá rompendo o silêncio. No terceiro dia, a ponta da pá bateu em algo que fez um som oco. Meu coração bateu no pescoço, o gosto de sangue na boca, o cheiro forte que saltou da terra me fez vomitar. Chamamos a polícia. O policial Carlos veio com Renato, o perito, que usou luvas, sacos plásticos e fitas para isolar o local. O trabalho pericial foi detalhado, com fotos, coleta de material e documentação. A perícia médica descreveu restos compatíveis com o esqueleto antigo e sinais de possível ocultação. Em linguagem acessível, o laudo explicou que foram encontrados fragmentos ósseos com indícios de tentativa de ocultação e desgaste compatível com sepultamento irregular, sugerindo dolo e participação de terceiro. Foi um momento de mistura entre o sagrado e o técnico, entre o choro religioso e o rigor do processo. A chegada da polícia mudou tudo. Recordo o som estridente das sirenes, o cheiro de gasolina misturado ao suor e ao medo. A cena era palpável. A rua tomada, vizinhos amontoados, o pastor Paulo de mãos postas, a tia Rosa soluçando, Dona Lúcia rígida como pedra, Ana cobrindo o rosto, Caio tentando organizar a fila de pessoas que queriam ver. Quando os policiais pediram para João acompanhar, a sua face ficou branca, o olhar fugiu, as palavras saíram curtas. "O que é isso?", ele perguntou. O investigador respondeu com calma que havia material compatível e que as investigações prosseguiriam. Foi chamado para falar. Dei meu relato, descrevi os sonhos e as impressões. Em seguida, aconteceu uma troca tensa de frases entre João, o investigador e eu que durou vários minutos. "Você sabe de algo?", o investigador perguntou. João balbuciou. "Eu não sei de nada." Eu retruquei. "Pai, por favor, me diga a verdade." Ele repetiu. "Eu não sei." O investigador insistiu. "Há indícios, senhor João. Precisamos esclarecer." João caiu na cadeira, com as mãos ao rosto e começou a chorar alto. Foi quando Marta, agora esposa dele, tentou defender. "Não acuse sem provas." Ana respondeu. "E onde estava sua esposa, então?" O senhor José, que conhecia a família, sussurrou em oração. "Senhor, traz a luz." A comunidade ficou dividida. Alguns acreditavam na culpa, outros pediam calma. Esse confronto público quebrou a rotina da nossa igreja e trouxe à tona a dor que muitos tentavam varrer para debaixo do tapete. Havia ajuizamentos, orações em grupos e também um sentimento de traição. A prisão preventiva aconteceu dias depois, e ao ouvir as algemas, senti um misto de alívio e vazio, como se a verdade viesse com um preço que ninguém queria pagar. Os momentos de tensão foram 3 que lembro com clareza cortante. O primeiro foi quando cavamos a terra e a pá bateu naquele som oco. Eu senti minhas mãos tremerem, o ar ficou pesado como se alguém tivesse parado de respirar ao meu lado, e o mundo inteiro encolheu ao redor da ponta brilhante da pá. O segundo foi na delegacia, quando João, sentado, negou até o final, e um silêncio esmagador caiu entre nós. O som da caneta do investigador riscava o papel, e eu só ouvia meu próprio coração.
O terceiro foi durante a sessão na igreja, quando alguns irmãos viraram as costas para mim e outros vieram falar que era preciso lamentar e ao mesmo tempo pedir justiça. Naquela divisão, senti que a comunidade se partia ao meio. Cada um desses momentos teve dor física, o gosto metálico do medo, lágrimas salgadas, vozes que tremiam e cheiros de ambientes que nunca mais esqueci. Durante o processo, houve reações diversas de pessoas que nomeio porque foram importantes. O policial Carlos me ligou várias vezes para atualizações. O perito Renato trouxe relatos técnicos e me explicou com paciência o significado das análises. O pastor Paulo organizou mutirões de oração e orientou a congregação. A tia Rosa compareceu em todas as audiências e trouxe comida para minha avó. Ana e Caio foram quem mais me apoiaram para falar em público. A vizinha Marta tentou absolver o esposo em público, mas depois se calou quando as provas apareceram. O senhor José e dona Lúcia deram depoimentos de memória e fé. Cada um teve uma ação diferente. Alguns ofereceram ombro, outros se afastaram. E isso também pesou na reconstrução. As declarações de testemunhas, a coleta de provas e o laudo pericial foram juntando o mosaico que comprovou a ocultação dolosa. Em termos técnicos, a perícia antropológica determinou série de fragmentos atribuíveis a uma mesma pessoa e indicou sinais de manipulação no local, o que, em linguagem simples, apontou para a tentativa clara de esconder um corpo e de evitar rastros, material que foi apresentado em juízo com fotografias e relatórios detalhados. A prisão e as consequências públicas geraram choque e repercussão. João, aquele que anos antes pregava para nos proteger, agora era preso e levado. Vi suas mãos algemadas, o cheiro da roupa suada, a expressão de surpresa e medo. As trocas de palavras na sala do fórum foram intensas e longas. O juiz perguntou: "O senhor confessa?" João disse: "Não." O promotor disse: "Há indícios suficientes?" A defesa tentou relativizar: "Não há prova absoluta." Eu falei: "Senhor juiz, eu perdi minha mãe." O público na sala murmurou. Pessoas como o pastor Paulo disseram que a igreja precisava se lamentar e também buscar a justiça divina. Marta não compareceu ao julgamento inicial. Ana esteve presente e segurou minha mão. Caio fez uma oração baixa que pude ouvir. A comunidade reagiu. Alguns irmãos lamentaram o envolvimento do próprio numa ação tão terrível. Outros pediram que houvesse misericórdia. Houveram cartas, pedidos de paz e também convites para que eu viesse pregar sobre perdão, algo que eu senti distante naquele momento. Ver meu pai algemado foi como ver uma estátua quebrada em minha frente, e por mais que orasse por arrependimento, havia um sentimento de traição que custava a dissolver. Os meses seguintes foram tempo de reconstrução e de buscar sentido. Um mês depois, eu e minha família vivíamos entre orações e visitas de amigos. O pastor Paulo conduziu um culto especial de cura, e o cheiro de ervas trazidas pela comunidade marcava aquele dia. Foram 3 momentos no tempo que eu compartilho como epílogo. Um mês após a descoberta, nossa casa recebeu vizinhos, como Ana, Caio, Dona Lúcia e o senhor José, trazendo comida, orações e palavras de encorajamento. A dor ainda era viva, havia noites de choro e perguntas sem resposta, mas a verdade trazida à luz dava uma estrutura para o luto. 3 meses depois, tivemos o enterro digno e uma cerimônia de despedida liderada pelo pastor Paulo. A congregação compareceu, a Bíblia foi lida com firmeza e o som das vozes trouxe consolação. Recebi apoio prático, campanhas de arrecadação organizadas por Ana e por membros da igreja, e pessoas como Carlos mantiveram contato para garantir que o processo seguisse. 6 meses depois, a casa que antes estava marcada por segredos passou por limpeza e reforma, com a ajuda de irmãos como Caio e Marta, que, embora envolvida, trabalhou junto em ato de reparar o que podia. Nessa fase, a dor cedeu lugar a um tipo de paz que vem do reconhecimento da verdade. Eu e minha avó começamos a frequentar reuniões de família na igreja, e a rotina ganhou um novo sentido com orações e pequenas celebrações. Hoje reflito sobre justiça e perdão. Aprendi que justiça humana e justiça divina caminham de maneiras que nem sempre entendemos. A Bíblia nos ensina a buscar a verdade, a orar pelo arrependimento e a cuidar das vítimas. Peço que o Senhor traga consolo a quem vive sem respostas e coragem para quem precisa denunciar. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários e peça a oração. Inscreva-se no canal para ouvir mais testemunhos que mostram que Deus revela o oculto e que a comunidade de fé pode ser canal de cura. Quero agradecer ao pastor Paulo por seu amparo, a Ana e a Caio por estarem ao meu lado, ao policial Carlos e ao perito Renato pela seriedade, a tia Rosa e a avó Dona Lúcia por resistirem em meio à dor e até a Marta, que teve um papel difícil em tudo isso. Que este relato sirva para que ninguém se cale diante da injustiça.
Fiquem com Deus, o Senhor que vê e que finalmente revela. Deus seja louvado.